Fala galera, esse é mais um podcast do Caterva e eu sou o Zeca. Eu sou o Dudu. E se você curte pesca esportiva, fica ligado nesse canal. E esse é o programa de número 11 e a gente vai falar sobre fotografia na pesca. Esse item tão importante na pesca esportiva, já que a gente solta o peixe, o que sobra é a fotografia. Então vamos discutir um pouco sobre esse assunto. Dessa vez o Dudu voltou. O Dudu eu tenho circo. Largou o circo. O Marcos Frota chegou em BH, gente. E aí o Dudu conseguiu fugir do circo e veio pra cá. Então hoje a gente resolveu gravar assim de última hora. Hoje é dia, Dudu, hoje é dia 8? Hoje é dia 8, eu acho que é 8. 8 ou 9, não? O último programa que a gente... sei lá. Bom, nós estamos dia 9. Dia 9 de julho. Isso. E esse é o programa de número 11. E a gente vai falar sobre fotografia na pesca. Esse é um assunto que a gente... Eu já vinha querendo falar sobre isso, já tinha um tempo. Desde que o Caterva voltou mais ativa, eu venho acompanhando alguns relatos e não só isso, a gente vê o que vem acontecendo em rede social, né, e acompanhando aí essa evolução. E isso tem me incomodado e eu acho que é um assunto que é legal a gente colocar em pauta aqui e dar a devida importância. Uma vez que, né, se a gente vai falar de pesca esportiva, a gente está falando na maioria das vezes de pesca e solte. Então, para que você tenha ali um registro da sua pescaria, do seu troféu, nada mais do que uma fotografia, né? Uhum. Então, ela ganha aí essa importância, mas eu queria discutir exatamente esse ponto, né? A gente vê, eu e o Dudu, a gente estava aqui conversando agora há pouco para definir o caminho e a pauta desse assunto, né? Então, vamos lá, vamos colocar algumas coisas aí na mesa, né, Dudu? Uhum. É isso aí, Zeca. A gente, com esse Instagram, com essa tecnologia de telefone, né? A gente vê que a fotografia ficou muito mais fácil, está muito mais próxima das pessoas do que era antigamente, né? A qualidade das câmeras tem aumentado, assim, absurdamente. Mas a gente que está no meio, né, assim, vamos dizer, no meio da pesca, acompanhando o relato, acompanhando fotografia das pessoas, a gente vê que mesmo com essas câmeras, com esses celulares, a qualidade das imagens caiu. Exato. Esse é o ponto que eu queria tocar, assim. A gente... vamos falar aí do antes da fotografia digital existir. A gente tinha uma câmera lá com, no máximo, 36 fotos. E aí você pegava ali, você ia fazer uma pescaria, se você levasse 2 filmes, você tinha o dobro. Mas você não podia ficar gastando fotografia. Então você tinha que parar, olhar para o enquadramento, preocupar com a luz, preocupar com o posicionamento e clicar para conseguir uma foto de qualidade. E assim você não ia ver ela na hora não, né? Você ia revelar essa foto na volta. Então você só ia descobrir a cagada que você fez depois. Então agora imagina como é que seria esse comportamento, né? Se a gente, como é que seria esse material com o comportamento que a gente tem hoje, onde o cara vai lá e clica 355 vezes e dali escolhe uma, né? Uhum. Mas o que eu tenho visto, nem isso tem acontecido. O que eu vejo que, na verdade, talvez pelo processo aí dos últimos tempos, do processo da entrada de rede social e as coisas ganhando um imediatismo, como vem ganhando, esse crescimento de WhatsApp, Facebook e outras redes, né? O cara está muito mais preocupado ali em registrar que está pescando e para contar para os amigos do que preocupar em produzir uma bela imagem, né? E isso
é o que tem me incomodado. Então acho que eu queria propor essa discussão para a gente falar um pouco sobre isso, refletir um pouco sobre esse material, né? O Dudu estava falando, né, que na verdade a gente tem aí os celulares cada vez mais potentes, câmeras cada vez mais legais nos celulares. A gente tem um filme que tá para ser lançado, um filme no cinema, que foi 100% feito com celular. Eu tenho um livro de fotografia que é da National Geographic, que é reconhecidamente, são excelentes fotógrafos, e esse livro fala sobre câmeras pequenas. Em vez de usar aquelas câmeras gigantescas, profissionais, os fotógrafos isso aí nós estamos falando do início da década de 90, eles já vinham usando câmeras menores. Por quê? Um é que muitas vezes os caras fotografam em zonas de guerra e uma câmera grande vira alvo. Nossa Senhora. Exatamente. O cara pode ser atingido por uma bala justamente por estar usando uma câmera maior. Então eles usam uma câmera menor, que é mais fácil de transportar e é mais fácil de produzir material. E mesmo assim, usando um material inferior, um material que, digamos, não profissional, os caras produzem imagens de cair o queixo. E por que a gente hoje, com o celular na mão, com câmeras ultra mega modernas, não consegue produzir material de qualidade? Vejo que a gente tem visto no Instagram, meros registros jornalísticos de estou pescando e peguei esse peixe, ponto. Então, assim, esse é um ponto que eu queria colocar aqui em discussão. O que você acha, Dudu? A minha reflexão é essa, assim, né? Será que é necessário ter uma câmera profissional para que eu faça uma boa foto? Acho que não, né? Assim, os celulares estão bem, o que a gente estava falando, os celulares estão muito potentes, as câmeras estão cada vez melhores, né? Então, assim, o problema do equipamento a gente já descartou. Na verdade, a gente começa a ver até pelo movimento do fórum do Caterva, por exemplo. A gente tem um fórum lá específico para fotografia, que é o Escrevendo com a Luz. Basicamente, assim, para quem não sabe, o Nelson Maciel é um apaixonado por fotografia, ele é um fotógrafo, ele foi um fotógrafo de profissão, e ele sempre se preocupou muito com a qualidade das imagens, e não só por isso a gente tem lá esse fórum que fala exclusivamente de fotografia no Caterva. E vamos falar assim, até 2010, esse fórum era, até certa forma, bem movimentado, muita gente perguntando e tendo dúvidas. E hoje em dia, não. Hoje em dia, acho que ficou tão fácil produzir uma imagem que as pessoas relaxaram. Simplesmente relaxaram. O conhecimento se perde, né, no tempo. Com a tecnologia ele se perde. Exato. O que eu estava falando é que, sim, eu faço um paralelo com a música, né? Eu, particularmente, sou músico e tenho banda desde os meus 14 anos, né? Vamos falar, minha primeira banda dá lá de 87, 88, 89. E eu me lembro do início da década de 90, ali, muito antes do surgimento do MP3. Eu fui conhecer MP3 em 96, quando a gente ainda convertia MP3 com comandos no DOS. Para quem é mais novo, não sabe nem o que é DOS. Depois pesquisa aí. MS-DOS. Que abre aquela janela preta no computador, Microsoft DOS. Código. Exato. Então, nessa época, se a gente quisesse conhecer bandas e música, o que a gente fazia? Alguém viajou para o exterior, porque também a gente não tinha acesso a isso aqui, e trouxe o disco de uma banda tal. Aí você pega o disco, e naquela época tinha encarte, né? Um erro, por exemplo, do Spotify hoje, não existe encarte no Spotify, né? E aí você tem o encarte ali, no encarte você lia
Quem gravou com esses caras? Tal e tal e tal pessoa. Pô, quem que são esses caras? Eu vou lá e pesquiso quem são esses caras. E aí você pega, por exemplo, uma das grandes fontes de informação para conhecer música naquela época era pegar os agradecimentos. Pegava no encarte lá e falava assim, pô, essa banda tá agradecendo a esse cara, esse cara e esse cara, e a essa e essa e essa é a banda aqui. Pô, se esse cara que eu gostei tá agradecendo esses monte de outro aqui, esses outros devem ser foda tanto quanto esses caras. Com certeza, é o que se imagina, Exato. né? E aí a gente ia atrás. Então o que eu comecei a perceber? Hoje em dia, na música, a galera pega o que boia. Sacou? Ninguém mais mergulha além da linha de superfície e vai a fundo conhecer sobre o assunto. Né? Porque acho que pelo volume de informação, acho que as pessoas estão muito imediatistas e, de certa forma, com uma certa preguiça de aprender. E aí acaba que a gente tem esse reflexo que você pega um cara hoje... Outro dia, há um tempo atrás, eu tive um funcionário que não sabia quem era Pearl Jam, não sabia quem era U2. Eu falei, cara, não é possível. Você pega, por exemplo, isso é mais recente. Eu fiz uma brincadeira dentro do meu escritório, eu tenho 45 anos, eu tinha funcionários ali na faixa de seus 20 e poucos anos, 22 até 26 anos. Eu brinquei falando que bife à milanesa vinha de Milão, né? E aí as pessoas não entenderam. Sacou? Aquele silêncio na sala. E aí e brinquei, por exemplo, falando assim, toda cidade tem uma rua chamada Getúlio Vargas. E as pessoas não sabiam por quê. Falei, tá bom, foi um presidente brasileiro. Somente um presidente brasileiro. Exato. Então, as pessoas hoje, de certa forma, estão sobrevivendo com aquilo que chega. Ninguém mais vai a fundo. E eu vejo esse tipo de relação na fotografia também. Né? E se a gente, de novo, está falando de pesca esportiva, o nosso maior troféu é a foto. É o material fotográfico. É o maior registro, né? Assim. Exatamente. E talvez você tenha tido feito, né, uma pescaria sensacional, mas aí você tirou umas fotos e você não consegue passar aquele sentimento da pescaria que você teve. Você tá me escutando, Zé? Tô te ouvindo. Você não consegue passar aquele sentimento que você teve para as pessoas. O Dudu tá fazendo isso gravando de casa e eu tô aqui da minha casa. A gente tá fazendo isso online, então pode ser que aconteça alguma coisa no meio aí. Nós estamos usando a tecnologia. Mas continua, Dudu. Mas é isso, Zeca, assim, você pode, por mais que você tenha feito uma pescaria fantástica para você, eu acho que se compartilhar, como nós estamos nessa onda, né, de compartilhamento, pelas fotos você consegue compartilhar com as pessoas esse sentimento, né, da pescaria maravilhosa, daquele monte de peixe, do pessoal que estava com você. E dependendo da foto que você faz, é apenas um peixe. Sim. É apenas uma pescaria básica como as outras. Mais uma pescaria. Exatamente, mais uma pescaria. Uma coisa que é interessante, e eu vejo pessoas aí... muitas criticando e tal, mas vale a pena a gente falar dessa pessoa, que é o Lester. Existe uma brincadeira, né, em alguns grupos de você usou o filtro de lesterizar a foto, né, que é fazer o peixe parecer maior do que ele é. E o Lester comenta uma coisa, a gente falando sobre fotografia, que ele gosta de fotografia, eu também gosto de fotografia, e ele falando, cara, na verdade a minha preocupação com a produção das imagens é mostrar a emoção daquele momento. Exatamente. Sacou? Eu eu não quero ser um jornalista que, se eu peguei, sabe, e passar... que aqueles caras que tiram a foto com o peixe perto do peito para mostrar o tamanho real do peixe e sabe se ele é grande ou se ele é pequeno. Cara, foda-se. O cara, ele tá ali a fim de produzir uma foto. Aquele peixe fui eu que peguei, eu dou a ele o tamanho que eu quiser. Exatamente. Sacou? Então, se a foto é boa, bem produzida,
Cara, eu não tô ali discutindo se eu bati o recorde brasileiro ou mundial. Eu tô ali produzindo uma imagem, sacou? A melhor imagem possível, né? Então, por exemplo, tava eu e o Narciso pescando no São Francisco, e aí nós encontramos com o barco do Lester. O Lester estava com um drone produzindo imagens do Rio São Francisco. Ele deve lançar um livro só com imagens de drone, de fotografia de drone, de alguns pontos. E aí eu conversando com ele, ele falou assim, que ele estava a fim de fazer um material fotográfico da Serra do Cipó. E eu falei, como é que você produz esse material? Ele falou, cara, eu entro no Google primeiro, no Google Earth, olho o local, vejo a geografia, escolho os pontos e procuro entender qual é o melhor ângulo para produzir essa imagem. Depois eu procuro descobrir de onde o sol nasce, onde ele se põe, para saber onde é que as coisas vão estar, as sombras, os brilhos e tal, para depois chegar no lugar já tendo uma noção já de onde eu vou fotografar. E aí eu levanto o drone naquele horário específico e clico. Ele produz o material. E assim eu já vi ele fazer com várias fotos de peixe, de pescarias que ele já fez. Algumas... Desculpa. Algumas, sim. Claramente o peixe está super, ultra, mega valorizado, mas aquela era a intenção dele. Ele não estava... aquela emoção. Né? Exato. Ele não estava ali para registrar uma pescaria jornalisticamente. Ele estava fazendo um trabalho artístico. Sacou? Fotografia como um trabalho de arte. E aí cabe esse tipo de coisa. Então, eu vejo muita gente, às vezes, criticar esse tipo de coisa, mas, cara, ali tem alguém que sabe do que está fazendo. Ele sabe do que estuda, né, o que está fazendo. Exato, ele conhece a técnica. Exatamente. Procura saber sobre... Você vê o nível que ele chega, né? Topografia, agora, horário, olha o nível, né? Pega a foto, por exemplo, lá das pirâmides do Egito. 99% das fotos comerciais são lindas e maravilhosas. Pirâmides do Egito lá no deserto vazio. Depois você pega outras fotos de outros ângulos, você vai ver que atrás, do lado das pirâmides é uma favela, velho. Começa a cidade, não, né? É uma favela, não é começa a cidade. Literalmente, praticamente é uma favela, é uma bagunça. Só que daquele ângulo... Agora, o cara não foi lá para registrar a realidade. A realidade é a favela do lado das pirâmides. Ele foi lá para registrar as pirâmides né? Da maneira que você gostaria de vê-las. Da maneira mais bonita possível para representar aquele momento. Ele não foi lá dizer, olha, é assim, a não ser que se ele estiver fazendo uma matéria para dizer, olha como a cidade engoliu as pirâmides, é outra história. Então, uma fotografia, ela conta uma história. Ela tem que contar. Eu vou dar um exemplo de uma viagem que eu fiz para a França em 2000. Eu fui para a França, nunca tinha ido para a França, nunca tinha ido para a Europa. Então, eu fui para a França, eu e a Rita, e a gente foi no Georges Pompidou, que é o Museu de Arte Moderna. E aí, na época, tinha acabado de formar em design, então estava com toda a parte de história da arte muito, muito fresca na cabeça. E a gente foi ver uma exposição permanente do museu e tinha uma gravura do Matisse, uma big de uma gravura que era uma parede inteira do Matisse. E eu queria tirar uma foto minha e dela ao lado daquela gravura. E aí, na época não existia, isso em 2000, não existia câmera digital, pelo menos se existia, eu não tinha dinheiro para comprar. Eu tinha uma câmera com filme. E era muito difícil fazer selfie com câmera e com filme, até porque você não tinha como saber se deu certo. A gente até fez algumas, mas nesse caso, imagina que é um quadro de um tamanho de uma parede aí de uns 4 metros por 3 metros de altura, não dava para eu fazer uma selfie e pegar o quadro inteiro. Então eu pedi alguém que tava, eu pedi alguém para tirar, para passar, que estava passando, para fotografar. Beleza.
Pum, o cara clicou e foi embora. Quando eu cheguei no Brasil, fui mandar revelar o filme, e aí eu descobri o que o cara fez. Ele enquadrou eu e a Rita no meio da foto, focou na gente e ficou um pedacinho assim de um quinto do quadro do cantinho. Nossa. Assim. Qual que é a história que ele contou? Que eu e a Rita tiramos uma foto junto. Ponto. Qual que é a história que eu queria contar? Eu e a Rita do lado de uma gravura gigantesca do Matisse. Do Matisse, exatamente. Ou seja, o cara não entendeu. Entendeu? Qual era a história que estava contada ali. E eu vejo às vezes que a gente não tem isso hoje em dia. As pessoas não se preocupam com isso. Né? E a gente tem informação. Né? A gente tem informação hoje. Se você entrar no YouTube agora e digitar aí regra dos terços, né? Iluminação de fotografia, fotografia ao ar livre, vai mais de 30 links que você pode assistir. Nossa! Sacou? Tem vídeo explicando, tem e-book. Se você não gosta de ler, tem vídeo. Se você não gosta de ver, tem livro. Tem material demais. E a gente tá vendo isso se perder. Né? E aí, lembrando aqui de outras situações, hoje a gente tem, basicamente, os canais de rede social são muito imagéticos. Né? Então você tem um especificamente que tem sido crescido bastante com a pesca, que é o Instagram. Ele basicamente é um canal de foto e vídeo. E a gente vê, no máximo, a pessoa aplicando um filtro pré-formatado do software. E ponto. Não passa disso. Não tem uma qualidade. Você tá aí ainda, Dudu? Tô, pode falar. É porque você ficou em silêncio aí. E aí assim, eu lembrei aqui de um amigo que eu pesquei com ele algumas vezes, o Heriberto, por exemplo. O Heriberto, das vezes que eu encontrei com o Heriberto em torneio ou em algum evento no Triângulo Mineiro, ele estava sempre com a câmera no pescoço, sempre com uma câmera muito boa no pescoço, fotografando. E aí eu fui pescar com ele na Serra da Mesa e a gente foi, eu e o Dino, né, pescar com ele, e durante toda a pescaria ele com a câmera na mão produzindo material de excelente qualidade da pescaria, e no final da pescaria ele me entrega todo o material produzido sem eu ter que preocupar com fotografar ou levar a câmera para fotografar, porque muitas vezes, e aí você falou nisso, né, Dudu, que você estava na Amazônia, você tá lá numa situação que tá pegando muito peixe, você vai parar para pegar a câmera, fotografar e tal, e preocupar? Exatamente, você não vai fazer isso. Muitas vezes você não vai fazer isso, né? Então, nesse caso, o guia, na minha opinião, além de saber guiar, além de conhecer a região, de saber pescar, ele tem que saber produzir imagem, fotografar. Com certeza. Porque esse cara, ele vai se diferenciar, com toda certeza, no material dele. E não só isso, ele vai precisar se divulgar. E para fazer uma divulgação que preste, hoje, em rede social, tanto Instagram como WhatsApp, até Facebook, ele precisa de produzir imagem. Então ele vai ter que produzir boas imagens. E para que isso faça a diferença no negócio dele. Então ele vai precisar. E aí, Dudu, você lembrou aí de um cara que é bem interessante, né? A história do Edinho. Conta aí, como é que... Exato, assim, a gente, nos bastidores, né? Vamos chamar de bastidores, a gente estava conversando sobre isso aí, sobre esse acesso à informação, né? Porque a gente imagina que todo mundo tem o mesmo acesso à informação que nós, mas eu pensei de uma outra forma, né? Eu pensei naquela pessoa que está numa cidade do interior, que não teve muito acesso à informação. Como que ele faria para produzir bons vídeos ou boas imagens, né? E aí, basta estar nas redes sociais, que é o exemplo do Edinho, assim, né? Basta conviver com as pessoas que pescam e que tiram fotos para que se comece a pensar em produzir bons materiais, boas fotos e bons vídeos. E o Edinho é um exemplo desse. Ele está numa cidade pequena, né?
Exato. Ele não tem, pelo que parece, né? Ele não tem muita informação. E ele, aí, acho que você, né, Zé, que deu uma GoPro pra ele. Não, foi o seguinte, o Edinho, a gente conheceu o Edinho na pousada do Júnior, ele trabalhava lá, trabalhava na pousada, ele não era guia, acho que ele nunca nem sonhou em guiar, né? Nessa época. E é um cara super, super gente boa, disponível. Não, ele é um cara dessa. Mas é um cara que viveu praticamente boa parte da vida dele ali naquela região de São José do Buriti, sem muito acesso à informação. E ele, ao conviver junto com a gente ali e vendo todo esse movimento da pesca esportiva, viu uma oportunidade de se tornar guia e começou a caminhar para isso, e muita gente incentivou. Eu, o Fred, você, Paulo. Um monte de gente influenciando. Então, assim, eu dei uma vara de fly para ele, um presente meu para ele, que foi onde ele começou a pescar de fly. E ele ganhou, não foi de mim, não. Ele ganhou uma GoPro. Acho que foi do Carlos, pai do Arthur. É isso mesmo. E além disso, ele tinha um celular, porque é uma coisa interessante em São José do Buriti, até um tempo atrás não existia telefone em São José do Buriti, não tinha antena lá não. Para você conseguir falar no telefone, você tinha que subir no tronco de uma árvore que ficava do lado do campo de futebol. Do campo de futebol. E isso não é muito. Nós estamos falando de coisa de 6 anos atrás aí. É isso mesmo. Olha pra você ver. Então, e aí, mas todo mundo tinha o smartphone, porque a maioria das pessoas usavam o Wi-Fi por rádio. A maioria das pessoas tinham a senha do Wi-Fi do supermercado da cidade, e usavam o Wi-Fi do supermercado. E na pousada do Júnior sempre teve o Wi-Fi. Então o Edinho sempre usou um pouco de Wi-Fi, a gente sempre manteve contato com ele por WhatsApp, por causa da condição do Wi-Fi, e naturalmente ele tinha um smartphone, bem ou mal fotografava com uma certa qualidade. E ele começou a produzir as fotos dele, os vídeos dele, com a GoPro e com o smartphone, e postar no Facebook e no Instagram. E, cara, tem feito boas coisas. Exatamente. Com toda a falta de conhecimento. É aí que eu queria chegar. Ele tem feito boas coisas. E isso é muito legal, porque se você pensar, isso é uma curiosidade, né, Zeca? Exato. Parte dele, assim, sabe? Ele olhou e falou, nossa, isso... Bom, né, eu imagino que ele tenha... Isso aqui pode ser legal. E aí começa a andar, começa a perguntar para as pessoas... Isso é muito legal. Esse movimento, né, de conhecer as coisas, de aprender as coisas é muito legal. Exato. Então, assim, ele tem feito algumas coisas interessantes, mesmo sem ter acesso a grandes conteúdos. E aí a gente, sempre que pode, acaba ajudando, explica uma coisa, mostra outra e tal. Mas a grande maioria da galera de pesca passou a registrar jornalisticamente a pescaria. Estou pescando. Pronto. E parou de se preocupar com a boa fotografia. E isso acabou que a gente começa a ver uma qualidade, a cada dia que passa, com a qualidade dos equipamentos subindo e a qualidade do olhar das pessoas diminuindo. E é interessante você ver isso, assim, você tem uma bela de um equipamento na mão, mas, ou seja, nesse ponto a gente meio que equalizou a coisa, todo mundo tem bons equipamentos, né? O meu celular, o seu celular, o celular o acesso ao celular de qualidade, né? Ou seja, não é isso que vai fazer uma boa fotografia. Eu cansei de ver, quando eu ia para fotografar com a minha câmera, eu tenho uma Nikon, a galera fala assim, pô, mas também com uma câmera dessa, até eu. Falei, então, vem aqui, não faz. Vem aqui, clica aqui, faz aí. Não faz, cara, porque a gente brinca assim, cara, tem um mínimo, regra dos terços, iluminação, onde é que tá o sol, qual é o horário que você tá fotografando, vai fotografar no meio-dia, tira o boné, sacou? Eu cansei de ver o cara
contra a luz, batendo foto sem flash, aí o Nossa. rosto do cara fica escuro, fica tudo na silhueta. Se aquela não for a sua intenção, cara, aquela foto foi perdida. Então toma esses cuidados, começa a observar essa parte visual, porque na verdade é o que vai sobrar da sua pescaria. O peixe vai voltar para a água, espero. Né? O que você vai mostrar para as pessoas, o que você vai pôr na sua parede é uma fotografia. Apesar do que pouca gente imprime hoje o material, né? Hoje a parede dele virou o Instagram, uma foto do tamanho de um thumbnail. Exatamente. Mas eu acho, Zeca, que mesmo ela estando no computador, né, ou no celular, quando você faz uma boa fotografia, você se lembra exatamente a emoção que você sentiu naquela hora. Sim, na verdade, e não só isso, uma boa fotografia destaca. Ela se destaca. Na hora que você olha para ela, ela chama mais atenção, sabe? Com certeza. Não dá para se ignorar uma boa fotografia, sabe? Então assim, inclusive para quem se interessa pelo assunto, tem dois documentários, dois materiais no Netflix que vale a pena assistir. Tales by Light. Nossa, é maravilhoso. Que é fantástico sobre produção de imagem, não só de fotografia. E a série chama Abstract, que é uma série sobre design, mas ela tem um capítulo que fala sobre um fotógrafo que é especializado em retratos. E o mais legal desse cara é que quando ele está produzindo, antes dele produzir a foto, por exemplo, vou tirar um retrato do Dudu. Então eu não vou. Senta aí, Dudu. Vai valer milhões. Senta aí, Dudu. Senta aí, Dudu. Eu vou tirar a foto. Não. O que esse cara faz? Ele tira foto só de grandes governantes, né? De pessoas muito importantes. Ele começa a conversar com a pessoa. E vai conversando, batendo papo, conversando. Ele passa mais tempo conversando do que clicando. Então ele vai lá, ele puxa assunto com a pessoa, ele fica íntimo da pessoa, ele quer entender como é que ela pensa sobre tal assunto, o que ela pensa sobre isso. Ele vai conversando, envolvendo a pessoa, e na hora que ele vai fazer o clique, ele usa a mesma luz e o mesmo enquadramento para todas as fotos. Nossa, Só que legal. Que todas as fotos são completamente diferentes, porque ele retrata a realidade da pessoa. Ele conta uma história com aquela foto. Esse cara, vale a pena assistir o material dele na série Abstract do Netflix. Vale a pena entender o que esse cara faz. E também tem uma série que eu classifico que ilustração e fotografia estão muito próximas. Na verdade, a fotografia foi uma evolução do processo de ilustração. Antigamente não tinha fotografia, desenhava o assunto, né? Depois a fotografia veio substituir. E tem um cara que é o ilustrador da New Yorker, da revista New Yorker, e ele fala como é o processo criativo dele. Então, para quem se interessou e se interessa pelo assunto, são dois assuntos muito legais de assistir. Legal. Zé, deixa eu falar, deixa eu lembrar uma coisa aqui. No próprio Caterva, naquele fórum que você falou, Escrevendo com a Luz, que você mencionou no início do podcast, tem manual de fotografia, tem como fotografar moscas, iscas e pequenos objetos, filme com drone, alternativa para GoPro, tem um monte de material que é muito rico e que com certeza vai ajudar as pessoas. E não só lá, né? A gente vai pro YouTube. Lá e tem em outros lugares também. Você digitar no Google. Exato. Você vai achar milhões. Exato. Esse manual de fotografia, na verdade, eu nem sei se esse link está ativo ainda. Esse era um site português que tinha um manual muito bem feito de fotografia. Vou entrar aqui agora para ver. Não está ativo. Não está ativo, né? Não está ativo. Que é um livro, foi o primeiro livro de fotografia que eu li na minha vida, que era um livro do meu pai. Eu tenho esse livro até hoje, é um livro de bolso. E ele explica um pouco sobre abertura, velocidade, iluminação, uma série de coisas que são fundamentais, mesmo se com toda essa tecnologia de celular hoje.
entender por que uma foto fica granulada, e saber que isso vem do filme, sacou? Da época do filme ainda. E isso foi transferido pro celular. Então, assim, entender por que ela granula, por que ela desfoca o fundo, por que o fundo não desfoca, o que você vai fazer para que você como tenha... controlar isso aí, Como né? controlar isso, sabe? Eu vejo muitas vezes o cara tira uma foto de uma pescaria que ele fez em tal região, em tal local, e ele quer apagar, ele vai lá e borra o fundo ou recorta o fundo só para não mostrar o fundo onde é que ele está pescando, porque senão outras pessoas vão descobrir onde ele está pescando. Tem como fazer isso na sua câmera. Tem como, por exemplo, em vez de você tirar a foto virado para o fundo com a cidade lá atrás, vira para o lado do rio, troca de posição, sai dali, faz em outro lugar, sabe? Tem outras formas de fazer do que estragar a fotografia daquele jeito, onde na verdade os caras só estavam querendo mostrar, olha o peixão que eu pesquei e como eu sou foda. Ele não está preocupado em fazer uma foto, ele está preocupado em se vangloriar. O que é, de certa forma, ok, entendo. Tem quem goste disso, mas eu ainda prefiro uma boa fotografia. Uma boa foto. Com certeza. Uma boa fotografia tem o seu lugar. Exato. E aí, Dudu, vamos continuar ou vamos parar aqui? Pois então, galera, é isso. A gente está finalizando hoje um podcast mais curtinho, um podcast aí de pouco mais de 35 minutos. Para quem estava acostumado com os podcasts de 1 hora, a gente teve aí algumas participações, o que me deixou feliz. Algumas pessoas cobrando que a gente tivesse mais episódios, porque sentou e ouviu uma maratona de podcast do Caterva e matou aí todos os podcasts muito rapidamente, né? O Felipe Satini lá me fez essa cobrança, grava novos episódios, então a gente está aí gravando mais esse. Mais uma vez a gente vai tentar manter. Agora com essa possibilidade de gravar o Dudu em casa e eu aqui fica mais fácil. Facilita de fato. E o Dudu agora com um microfone melhor, né, Dudu? Exatamente. Facilita muito mais. Essa é a primeira experiência que a gente está fazendo com a gravação via internet. Eu acho que vai funcionar. E falar com a galera o seguinte, esse podcast ele começa aqui, mas ele continua tanto no grupo do Caterva. Quem quiser comentar e falar com a gente sobre ele, tá lá disponível, pode me chamar à vontade. E não só lá, no fórum, acho que inclusive convidar as pessoas a participar do fórum. A gente está revitalizando uma série de coisas lá no Caterva, então caterva.com.br. Eu acho que vale quem não conhece entrar e quem já conhece participar mais. A gente sempre posta os podcasts lá, então para quem quiser ouvir, os links vão estar todos disponíveis lá. E para quem quiser participar, é só fazer lá um comentário e a gente traz aqui para uma discussão, sugerir um tema, qualquer coisa desse sentido, não é não, Dudu? Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. O Caterva também tem um canal no YouTube. E nesse canal, isso aí é para a galera que está querendo se cadastrar, mas não está conseguindo de alguma forma, ou não entendeu como se cadastra. Nesse canal tem as explicações. Tem a explicação de como se cadastrar, como postar vídeo, como cadastrar seu avatar. E tem também os podcasts, é uma outra plataforma para escutar o podcast. Exato. A gente tem, assim, esse podcast, ele tá, para você que está ouvindo aí, não sei em qual canal você está ouvindo, mas ele também está disponível no YouTube. E lá no YouTube, na nossa página, que é Fórum Caterva, né, você tem uma série de vídeos lá explicando como é que funciona o Caterva, como é que você se cadastra e como é que você usa o fórum, como é que você posta uma foto, como é que se posta um vídeo.
tá tudo disponível lá. Eu devo gravar ainda essa semana mais um material, mas isso eu vou gravar um material um pouco diferente, não é um tutorial, é mais uma explicação de uso, mas sempre que eu posso eu gravo um material explicando alguma dúvida sobre o uso específico da ferramenta. E tá vindo novidades aí, gente, fica ligado, tem novidade, a gente está preparando aí um material bem interessante para daqui, sei lá, acho que daqui a um mês isso está no ar. Tem uma novidade legal para quem, principalmente para quem gosta e ouve o nosso podcast. Vai ficar mais fácil acompanhar o podcast a partir de agora. No próximo mês já fica mais fácil. E para quem quiser participar aí do nosso grupo de WhatsApp, o grupo do Caterva, né, é só mandar uma mensagem aí para o número 31 995 24 2405. De novo. 31 995 24 2405. Esse é o WhatsApp do podcast, né? E quem quiser participar da nossa lista lá, do nosso grupo, é só mandar uma mensagem e eu coloco. E se quiser chamar a gente pela rede social, só procurar lá no Instagram Fórum Caterva ou Alex Bolt. Eu mando o link e o seu, Dudu, eu nunca lembro qual que é o seu. Edu C. Ribeiro. Edu C. Ribeiro, @EduC_Ribeiro, que é o Instagram do Dudu. Pode mandar lá pra gente que a gente agiliza o processo. Exato. E se tiver alguma dúvida, entre em contato que a gente resolve. Beleza, galera? Isso. Obrigado. Pra gente uma boa noite, pra vocês aí um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês estão ouvindo. E boas pescarias. E boas fotos, vamos produzir fotos melhores.